E aí, gente bonita, gente linda da OAB, galera da OAB, você que está fazendo a prova da OAB, exame número 32. Olha que tem coisa nesse exame 32, hein? Já fizemos um vídeo falando sobre trabalho e processo do trabalho. Inclusive, eu dei para a você que me acompanha aqui no canal, Pensando Direito, algumas dicas de possíveis questões anuláveis, né, de trabalho e processo de trabalho. Mas hoje eu trouxe aqui um amigo meu, expert em direito penal, que dá aula também para o exame da ordem, para cursinho de penal, tudo sobre penal ele sabe, ele mata, sabe muito. Enquanto eu não sei nada de penal, ele sabe tudo, que é o professor Irineu Ruiz. E aí, meu querido, tudo na paz? Ô, Fernando, tudo bom, meu amigo? Tudo certinho, graças a Deus aí. E só gostaria de constar, é um elogio do professor isso aí que eu manjo muito, mais ou menos, meia boca, né? A gente vai. Aqui nos bastidores eu já disse para ele, já revelei para você que está aqui assistindo. Se ele diz que manja pouco, olha só, eu não manjo é nada. Penal e processo penal para mim passa longe. Meu negócio é trabalho e processo de trabalho. Mas o professor Irineu veio hoje aqui para a gente conversar sobre a prova, a famigerada prova, exame 32 da OAB, que aconteceu no último domingo, que já foi o último domingo mesmo, Irineu, que falhou aqui, falhou a minha Foi cabecinha. dia 13, dia Dia 13. 13 de junho, verdade, 13 de junho foi feita a prova. Então, Irineu, fala pra gente aí, o que é que você achou dessa prova de penal? Realmente já estava muito difícil? Bom, vamos lá, Fernando. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí você, o pessoal do canal do Pensando Direito aí pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado aí pelo convite. Mas nossa prova foi realizada num domingo 13 com sabor de sexta-feira 13, né? Ela Danou. estava um tanto diferente, né? É um ponto estranho, Fernando, é que a FGV demorou um ano, né? Um pouquinho mais de um ano na pandemia para fazer a prova e fez uma prova um tanto estranha. Na nossa disciplina, disciplina de penal, a prova ela não estava aquela prova pesada, difícil pra caramba. Ela estava uma prova média para mais, tá bom? Estava um pouquinho mais difícil do que o padrão aí utilizado pela Fundação Getúlio Vargas, mas não era uma prova impossível. Se o aluno tivesse aí estudado as provas anteriores, se dedicado aí à leitura do texto de lei e das súmulas, ele conseguiria responder a prova aí com uma certa tranquilidade. Das questões de penal, 4 até 5 aí ele conseguiria acertar se tivesse estudado aí uma quantidade razoável, tá bom? Agora, Uhum. qual que é o grande problema? Quando saiu a prova, os alunos fizeram a prova no domingo, me enviaram a prova, eu comecei a ler a prova, uma das questões, nós falamos, nossa, uma das questões não tem resposta, que é aquela questão da Caramba. prova branca, né, que é que a gente usa como padrão, tipo 1, a questão 61, que é a questão que Sim. falava lá do Armando, que estava jogando futebol, e o Paulo efetuou o disparo contra o peito dele, o Armando foi socorrido no hospital por seus familiares, e chegando no hospital, o hospital estava em greve. Imagina, você vai no hospital, os médicos, plantonistas, todo mundo de greve. E o médico, era o médico lá, o Ismael, o doutor Ismael, né? O médico ela recebe a ativação de doutor, aí ele se recusou a atender nossa vítima aqui, o Armando. Sim. E o Armando veio à morte. Na hora que nós olhamos a resposta, eu falei, nossa, uma questão aqui tem fundamento para ser anulada. Falei, lindo, maravilhoso. Já começamos a rascunhar, montamos aí o recurso para os alunos, quando, no dia, 2 dias depois, no dia 15, De nem tinha aberto ofício. prazo ainda, a própria Fundação Getúlio Vargas, de ofício, lançou um comunicado aí, anulando 3 questões. Foram exatamente essa, na prova 1, 45, 55 e a 61. A 61 era a nossa questão de penal, então A ela 61 acabou. era de penal. A 61 era a questão de penal. Então, eles Sim. acabaram anulando aí essa questão de penal, porque se você olhar as questões, não tem resposta. Você olha, Olha. não tem uma resposta. E uma coisa que a gente percebeu, Fernando, não sei se aconteceu na sua matéria, é que a Fundação Getúlio Vargas sempre fala, olha, você não pode ficar com elucubração mental. Você tem que focar na questão, só na Sim. questão. E quando nós focamos na questão, você fala, não tem Não resposta. tem A resposta. resposta que eles deram não era compatível aí com o conteúdo do edital, tá bom? No Agora, mais, pode falar, desculpa. Irineu, eu ouvi muito aluno falando que a prova estava assim,
fora do normal, que estudaram muito durante esse período, que tem mais de um ano, né? Para a Mais de realização um dessa ano. prova, que foi adiada e remarcou tal. E muitos alunos dizendo que penal foi o que mais causou pânico durante essa prova do exame 32. É isso mesmo ou não é tanto assim? Olha, Fernando, quando a gente está fazendo a prova, naquele momento lá do exame, eu tinha Da um tensão, professor né? meu no colégio, ele falava assim, que a gente está sobre a pressão do fator K. É o fator Sim. cagaço. Na hora que a gente está na prova, a gente está nervoso, está tenso, e muitas vezes a gente acaba Uhum. aí não enxergando. Mas assim, a prova, como eu falei para você, ela estava um pouquinho mais difícil, tá bom? E realmente Sim, os alunos têm razão. Ela estava um pouquinho mais difícil, mas só que ela não foi, pelo menos na parte do penal, a prova mais pesada que a banca fez, tá bom? sim, Existiam provas aí, questões mais difíceis, mas sim. assim, eu não posso falar das outras matérias porque eu não conheço, só vi comentários aí dos nossos pares, né? Os outros professores Uhum. falando que em algumas disciplinas realmente estava mais difícil a prova. Então, na Sim, visão geral, quando o aluno se depara com uma questão um pouco diferente daquilo que ele está estudando, ele dá uma travada, ele sim. dá uma bloqueada, isso é normal. Então, por isso que Uhum. eu acredito que essa foi a sensação do aluno, tá bom? Talvez, né? Talvez, porque, Mas só que a assim, prova, ela estava um pouquinho diferente mesmo. Estava um pouquinho fora aí do perfil da FGV. agora, meu amigo, será que teríamos alguma justificativa? Porque se espera tanto para se realizar uma prova. A gente sabe que os nossos alunos se preparam durante esse tempo. Tem aquele fator estresse, tem um desgaste, ansiedade. Aí depois vem um período longo de espera. Quando finalmente este dia chega, aí vem uma prova que foi uma das mais difíceis dos últimos tempos da OAB. Por que será que isso acontece, Irineu? Eu não consigo entender, eu não tenho resposta. Eu também não, Fernando, eu também não. E uma coisa que me estranha, Fernando, é algumas considerações aqui, né? A primeira delas é que os concursos públicos, eles estão acontecendo. Você pega, por exemplo, a Polícia Militar, fez um concurso público gigantesco. Tem previsão para fazer outro concurso no meio da pandemia, a Polícia Federal, a PRF estão fazendo, outras organizadoras aí estão fazendo. E a Fundação Getúlio Vargas com a B ficou nesse milímetro. Esse é o primeiro ponto. Segundo Hum, ponto, dá a sensação que eles realmente queriam cortar uma parte de alunos. Se você for parar para ver, o número de inscritos foi gigantesco. Também o sim, número de pessoas que não compareceram também foi grande, só que a sim, quantidade de pessoas que estão participando desse processo, desse exame, é muito grande. Então, é combinação simples, que a gente sabe que por trás dos muros a Fundação Getúlio Vargas faz. Muito inscritos, eu vou fazer o quê? Eu aperto mais a prova, deixo a prova mais difícil. Poucos alunos inscritos, eu facilito um pouquinho mais para ter aí uma quantidade razoável de pessoas que estão é, sendo aprovados. Eu não vi ainda, porque não saiu a quantidade de pessoas que foram aprovados nessa primeira sim. fase para ir para a segunda. Só que eu estimo aí que o índice de reprovação Vai ser ficou na muito. casa de 90 para cima. Eu acredito que ficou de A 90. especulação que eu também tenho ouvido falar é que serão aprovados em média 10 a 15%. Então, assim, eu diria, não sei se você concorda comigo, Irineu, mas eu diria para os nossos alunos neste momento que não passaram, se tranquiliza, deixa o que passou, passou e vamos nos preparar para a próxima, Sim, sim. né? Se tiver Isso objeto é. de recurso, recorre. Inclusive, eu até queria te perguntar, no direito do trabalho, eu consegui encontrar, como eu te falei aqui nos bastidores, duas questões que são passíveis de discussão lá no direito do trabalho. E aqui no direito penal, existe A, alguma questão passível de anulação? A questão que era passível de anulação, até no dia que saiu a prova, todo mundo, não só eu, todos os professores de penal, Sim, acho que de todos os cursos, comentaram essa questão, era a questão de número 61 61. mesmo. Do As caderno outras branco, não. 61 do caderno branco. 61 do caderno branco, sim. As outras questões não têm ali fundamento para anulação, que eram respostas ali sem grandes problemáticas, que Sim. seguem realmente o padrão da OAB nesse sentido, né? As provas penal são muito poucos anuladas, canceladas Sim. por conta dessa peculiaridade. Mas agora, aqueles que foram aprovados, meu, arrebenta, vai estudar para a segunda fase. E o que a gente está comentando para os nossos alunos de segunda fase? Ó, se prepare para uma prova difícil.
Tem um ditado Sim. que eu gosto muito, que fala assim, ó, eu prefiro ser um soldado no jardim do que um jardineiro na guerra. Eu prefiro ser Sim, um soldado no jardim do que um sim, jardineiro numa guerra. sim, Então, sim, eu brinco com os alunos falando o seguinte, olha, é recomendado que você estude para uma segunda fase, aqueles que passaram por uma prova Darth Vader, uma prova pesada, uma prova difícil, sim, e o que se vier um pouco mais fácil, tá tranquilo, do que você sim, ficar aí num sim, estudo meia boca, um estudo meio relaxado e se deparar com uma prova difícil. Então, como a sim, gente já viu a noção que a OAB cacetou os alunos, então é prudente estudar sempre para mais. Agora, muito, aqueles sim. alunos. Não entendi, perdão. Não, muito, tem que estudar muito. Muito, sim, estude muito, o máximo que vocês puderem, justamente para conseguir aí um bom resultado. Mas Sim, aquele que não passou, fica tranquilo. Se você estudou, se dedicou, tenha consciência que não foi um fator só seu. Existem sim, fatores externos, sim, pandemia, pressão da prova. Sabe o que eu falei para os nossos alunos no sábado, Fernando? Eu falei para eles: sim, olha, cuidado com a máscara. A máscara, normalmente você está em casa, está na sua casa, eu estou na minha aqui. Nós estamos sem máscara, estamos tranquilos, né? Mas só que quando você está fazendo prova, você fica 5 horas com aquilo na cara, sim, aquilo te sufoca, aquilo te causa um incômodo. Então, isso também contribuiu, a pandemia, a pressão sim. psicológica, a quantidade de pessoas inscritas, então vários fatores. Mas uma coisa é certa, vai ter outro exame de ordem. Vai ter outro Sim, exame de ordem. O que o nosso aluno que não passou tem que ter em consciência é: não diminua o estudo, continue não, estudando. Porque não existe segredo, né? A gente sempre brinca com isso. É HBC, horas de bunda na cadeira. Quanto sim. mais horas de bunda na cadeira ele tiver, maior é a chance dele ser aprovado. E tem um detalhe também, né, Irineu? Estudo a gente nunca perde. Não, nunca Estudo perde. a gente só acrescenta, só vai aumentando. Então, o que você aprendeu até agora, tá ali, ó, guardadinho, e continua estudando. Agora, Irineu, para aquele candidato, para aquela pessoa que está com 37, 38 pontos, você aconselharia o quê? Aconselharia não, que é muito forte. Qual a orientação que você daria para essa pessoa? Estudar para a segunda fase ou já voltar aos estudos da primeira fase? Quem tem 37, a partir de 37. Olha, Fernando, é a pergunta de 1 milhão essa, né? Uhum, é, Então, porque eu é. vou. É difícil. Eu vou comentar com você o que eu conversei com os meus alunos, aqueles que nos procuraram. Eu falei para eles Sim, assim: olha, se você tirou 37, 38, 39, comece a estudar para uma segunda fase, na sim, matéria que você escolheu, saindo do pressuposto que aquela pessoa que fez penal nesse exame para a segunda fase vai fazer penal na próxima. Se escolheu sim, trabalho nessa, vai fazer trabalho na próxima. Eu falei: comece a estudar. Por quê? Se você se depara com uma prova que teve uma anulação de 3 questões, você que sim. tirou 37, você está dentro. Tirou 40, você está dentro. Pelo menos em tese, você está dentro. Agora, Sim. então, nesse período entre hoje e até a data que a OAB for decretar, lá for decidir a O anulação efetiva das resultado, questões, o resultado final, nós temos sim, um lapso temporal, que é sim. precioso para quem vai fazer a Zíssimo. segunda fase. Então, o que eu faria? Assim, algo que eu, Irineu, faria, o que eu aconselhei os nossos alunos foi o seguinte: olha, comece a estudar para a segunda fase. Por quê? Mas sem colocar no seu coração aquela certeza que você vai para a segunda fase, mas comece a estudar. Porque se o resultado foi positivo e o OAB anulou 3, anulou 2, anulou 1 e você foi para a segunda fase, esse período não é perdido. Agora, Isso. se a OAB não anulou e manteve, você continuou com 37, 38, 39, esse período de estudo ele não é perdido. Você mesmo Também não é falou, nós perdido, sabemos concordo isso. com O você. estudo não é perdido. Tudo aquilo que ele Nunca. se dedicou para uma segunda fase já está aqui, ele já antecipou alguma coisa para o estudo dele, Sim, entendeu? Então, pelo menos é sim, algo que eu faria, o que eu gostaria de ouvir, pelo menos dos sim. meus professores, seria nesse sentido, entendeu? Perfeito. Eu concordo com você também. Quem está nessa área de 37 a 39 vai se preparando para a segunda fase, sim. Até porque a segunda fase está com previsão para agosto. Sim, Não é temos isso mesmo? aí mais ou menos 1 mês e meio, um pouquinho menos aí Pois para a é. prova. Pois é. Então, assim, você não pode esperar o resultado final para poder começar a estudar para a segunda fase. Tá com 37 em diante, dica, já começa a estudar, já começa a desenvolver as peças, já começou o estudo. Porque, como o Irineu falou, se chegar mais adiante, você permanecer com 37, 38 e 39, esse seu estudo, ó, acumulou.
Você não perdeu. E se você passou para a segunda fase, maravilha, você já está um pouquinho adiantado, porque você não pode perder tempo. Agora, Tempo é é o momento precioso. delicado em que você deve iniciar os estudos para a sua segunda fase. Agora, não sei se você concorda, Irineu, para os alunos que estão com 36 para baixo, eu indico voltar a estudar para a primeira fase. Primeira fase, eu também concordo, Fernando. Volta para a primeira fase. E assim, o grande questão, Fernando, que muitos alunos às vezes eles não têm paciência, é que você tem que estudar. Ou você pega uma videoaula, ou um bom livro de apoio, um conteúdo, um material que você vai adquirir conhecimento, tem que resolver questões, é imprescindível no Sim. estudo para OAB você resolver questões, porque você pega as mesmas questões repetindo, por exemplo, cai uma de Código de Trânsito Brasileiro na prova do OAB, que o mesmo formato eu já vi umas 10 vezes, a mesma questão com o mesmo formato. Sim. Então, isso também acontece na sua disciplina, é importante Mesmo aí acontece você com o trabalho que revisar. você... Acontece também, né? Acontece. Você revisar, você refazer essa prova com a pretensão de estudar. E o principal, não amoleça. Não amoleça. Por quê? Você vai ficar bom no exame de ordem, você vai atingir um grau de excelência não com um dia de estudo, com uma semana de estudo. O estudo, na verdade, ele é um hábito. Então, quanto mais tempo você estudar, mais você se dedicar, melhor você vai ficar. Então, não pode criar mágoa. Eu sei que é difícil. Eu fui reprovado, Fernando, 2010 foi quando eu me formei, 2010-2, perdão, foi a primeira vez que eu prestei, era o segundo exame da Fundação Getúlio Vargas, 2010-3 eu prestei de novo, 2010-2 eu reprovei e é dolorido. Eu sei aí o quanto que é difícil você reprovar, mas faz parte A do gente processo, faz entende. parte do amadurecimento. Eu lembro que as perguntas que eu errei, eu reprovei na segunda fase, e não tinha repescagem na minha época. A pergunta que eu errei era um negócio, as questões que eu errei era um negócio tão idiota, que quando eu saí da prova, eu olhei e falei, nossa, eu não acredito que eu errei isso aqui. Beleza, doeu, coloquei no coração, tirei do coração, bola para frente, vida que segue, próximo exame você é aprovado. Sim, a gente sabe que dói. Eu até já fiz um vídeo aqui falando justamente sobre isso. A gente sabe que você está triste, a gente sabe que você estudou, a gente sabe que você se preparou. E, aliás, você tem o direito de ficar triste. Claro, é um sentimento que às vezes a gente acha que ele não existe na vida do ser humano. Às vezes as pessoas acham que só existe um sentimento de alegria. Não, mas a tristeza também existe. E você tem que passar por isso. Mas só tem um detalhe. Este período de luto tem que ser provisório. E Porque curto. é só por um período. Você tem o direito de ficar triste, chorar, se decepcionar, a ficar arrasado, não querer sair da cama? Tem. Durante um período chamado período de luto. Passou o período de luto, voltemos à guerra, porque a vida continua. Meu amigo Irineu, só tenho a te agradecer, tá? Por a sua presença, pela sua companhia. E passa pra gente aí qual é o seu canal. Você tem um canal no YouTube também, né? Um canal no YouTube, tem o seu Instagram. Passa pra gente aí. Tem o meu canal é Professor Irineu Ruiz no Instagram e no YouTube também, tá bom? Se você entrar lá no Instagram, clicar na BIOS, ele vai abrir aí todas as nossas redes sociais aí. Será um prazer aí receber você também no nosso canal para agregar valor, né? Agregar conhecimento aos nossos alunos. Inclusive, aqui no nosso vídeo, na descrição, eu vou colocar os endereços do professor Irineu Ruiz, que ele é fera em direito penal e pode te ajudar aqui, tanto na primeira fase quanto na segunda fase em direito penal. Meu amigo, forte abraço, prazer em revê-lo e até uma próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado aí a todos que estão assistindo a gente. Fica com Deus. Qualquer coisa a gente está à disposição de vocês. Forte abraço. Valeu, queridão. Um abraço. Tchau.